Olá, sejam bem-vindos ao canal do Astronauta Verdadeiro e hoje nós vamos refutar uma coisa bem simples, né? Que era de se esperar de qualquer terraplanista, mas uma coisa que me incomoda muito é que foi o propagador da Real que fez isso, né? Já tive alguns probleminhas com ele, segundo o que vocês podem ver pelos posts da minha página, né? O propagador da Real, na verdade, cara, é um hipócrita, negacionista, desonesto, cara. Sério, eu já fiz. Ele tava reclamando da Blue Marble, né, daquela foto clássica que mostra a África e a Antártida, tirada nos anos 60, se não me engano. E eu coloquei o mapa daquela data em particular, eu coloquei o mapa no globo para vocês poderem ver. Coloquei o mapa no globo para vocês poderem ver. E ele ficou lá reclamando que é claro que ia funcionar, né? Porque eles planejaram tudo e tal. É o clássico negacionismo, né? Eles têm sempre um a mais para colocar em cima. Então vamos fazer o seguinte: ele fez esse post aqui falando que as cores da atmosfera se dão ao plasma dos gases presentes na atmosfera. Bom, primeiramente que além do nitrogênio e oxigênio que fazem parte da atmosfera, a maior parte desses gases, criptônio, hélio, neônio, xenônio, hidrogênio e argônio, fazem menos de 1% da composição atmosférica. A maior parte da composição atmosférica é de, na verdade, nitrogênio e oxigênio. Os outros 1% são todos os outros gases. Então a gente deveria esperar que a maior parte desse espectro de plasma, segundo ele diz aqui, fosse de nitrogênio e oxigênio, correto? Né? Ele fez um link também para um vídeo. Que eu abri aqui do lado. É esse vídeo aqui, publicado pelo canal dele, né? E é um videozinho bem rápido. Ele não tem fala, ele é só texto e uma música tensa e tal, né? Que é negócio grandioso, né? Tem que ser o show, tem que ter um showzinho, né? Eu coloquei acelerado em 2 vezes porque é um pouco chato colocar isso aqui. Ele vai falar praticamente de plasma e campos magnéticos, uma lombra todinha que ele não pode provar nem medir, né? Mas o argumento principal é que, né, o campo eletromagnético do Sol ele vai excitar os gases na atmosfera, fazendo com que eles emitam essas cores que a gente vê. Fazem com que eles emitam essas cores que a gente vê. Uma coisa curiosa é que esse fenômeno aqui, na verdade, é a sombra da Terra, né? No modelo do globo, esse fenômeno aqui, que a parte escura sobe do horizonte, na verdade é a sombra da Terra. Então, acima dessa linha você está no dia, né? Fora da sombra da Terra, e abaixo dessa linha você está na sombra da Terra. É muito interessante observar isso durante o amanhecer e o anoitecer. Aqui, ó. É isso que ele está falando. Esse aqui é o maior erro dele, porque você vai afirmar um negócio, mas você não vai testar. Terraplanista nunca testa nada. Eles só afirmam com palavras bonitinhas, com coisas que o público em geral não tem o mínimo conhecimento, e eles sabem também que planista não vai procurar, não vai atrás de testar e procurar. Entende isso? Ok, certo. Esse aqui é o ponto. As diferentes cores da atmosfera, né, são simplesmente os diferentes gases ionizados, ou seja, os plasmas, né, que ao atingi-los com energia, eles florescem, né, entre aspas, brilham, né, né. Então é um fenômeno bastante interessante. Na verdade é por isso que ele coloca essas lâmpadas, de plasma aqui. Que ele coloca essas lâmpadas de plasma aqui na imagem. O único problema, cara, é que o plasma, apesar dele emitir uma cor em particular, que pode até ter uma cor semelhante com a da atmosfera, o problema é que o espectro de plasma, ele é falho. Ele é falho no sentido que, assim, ele não é necessariamente uma cor contínua. Ele é formado por um conjunto de cores. Ele é formado por uma coisa chamada espectro de emissão. Espectro de emissão dos elementos, né?
espectro de emissão dos elementos. Então, dependendo do gás que você tem ali, você vai ter um espectro de linhas em particular para aquele gás. Por exemplo, se numa atmosfera eu tenho hidrogênio excitado, eu vou ter essas duas linhas aqui no violeta, essa linha no azul e essa linha no vermelho. Se eu tenho hélio, eu vou ter esse conjunto de linhas em particular. Se eu tenho neônio, eu vou ter esse conjunto de linhas em particular. Se eu tenho mercúrio, eu vou ter esse conjunto de linhas em particular. Certo? É assim. Isso é derivado da teoria atômica, né? Ou seja, se você vai negar essas linhas ou negar que essas linhas provam alguma coisa, primeiro reescreva a teoria atômica antes de vir comentar no meu canal. Aqui. Se a gente tem uma fonte de luz, né, que ela possui um espectro contínuo, por exemplo, uma radiação de corpo negro, que no modelo ideal emitiria um espectro contínuo, né? Se houver um gás mais frio que a temperatura de emissão, ele vai absorver essas linhas, né? Ou seja, a gente vai ver falhas no espectro contínuo. Mas se o gás estiver excitado, ou seja, se ele for a fonte da emissão dessa luz, então a gente vai ver o espectro de emissão desse gás. Certo? Então vamos lá. Ele disse no vídeo que as coisas da atmosfera são causadas pela ionização, pelo plasma, né, desses gases, correto? Pelo plasma desses gases. Ou seja, o que a gente deveria encontrar seria o espectro de emissão desses gases. Se eles estão ionizados, eles estão emitindo luz, então a gente deveria estar encontrando o espectro de emissão desses gases no espectro da atmosfera, né? Então, assim, há um tempo atrás eu construí um aparelho justamente para poder observar esses espectros de emissão e de absorção. Inclusive, eu coloquei na minha página, fiz uma postagem na minha página do Astronauta Verdadeiro. Tá demorando um pouquinho para carregar. Vai demorar um pouquinho para carregar. Eu fiz uma postagem na minha página do Astronauta Verdadeiro sobre justamente esse espectroscópio que eu fiz. Vai demorar para carregar. Enquanto carrega, a gente vai dar uma olhada aqui. Então é o seguinte, a função de um espectroscópio é justamente pegar essa luz aparentemente contínua, quebrar essa luz usando uma grade de difração, ou um prisma. Eu não tenho um prisma, então usei uma grade de difração, né, para observar as diferentes linhas de emissão e de absorção. Aqui. Então aqui, carregou já aqui, vou procurar aqui as publicações. Um experimento bem simples que eu fiz para testar a resolução da minha câmera quando acoplada ao aparelho. Aqui. A lente de difração que eu usei foi um CD. Eu usei uma caixa escura com uma fenda no fundo para poder fazer as linhas, para poder observar as linhas. E o meu resultado, quando olhando para uma chama, foi observar o espectro, né, da chama, né, e as linhas de emissão de sódio. Então a gente tem o espectro contínuo, que é de se esperado da radiação de corpo negro, da chama em si, dos gases na chama, mas tem os íons de sódio que estão brilhando com essa linha amarela bem aqui. A questão é que assim, essas linhas de sódio, essa linha em particular amarela, são as linhas D. Linhas D de sódio, elas têm um espaçamento de meio nanômetro, se não me engano, 0,59 nanômetros. Deixa eu colocar aqui. Aqui o espectro solar. Deixa eu achar aqui. Deve ter aqui em algum lugar as linhas D de sódio. Aqui. As linhas D de sódio são essas duas linhas amarelas, mas como na minha imagem eu só vejo uma linha amarela, então a resolução mínima que eu posso ver é de meio nanômetro.
meio nanômetro é o espaçamento entre elas. Então assim, se a gente for considerar que os espectros de emissão do nitrogênio gasoso, né, do nitrogênio diatômico gasoso, são essas linhas aqui, e a gente tem uma linha tão espessa quanto as linhas de sódio aqui na parte do azul, e também várias linhas tão espessas quanto o espectro de sódio aqui na parte do vermelho, seria esperado que a gente visse o espectro de emissão do nitrogênio, certo? Quando a gente examinasse a atmosfera. Mesma coisa para o espectro de emissão do oxigênio. Vou procurar aqui. Deve ter aqui em algum lugar. Sempre tem alguém que faz esses testes e encontra em algum lugar. Então, deve ter por aqui. Aqui. Intensidade. Ah tá, esse aqui é de infravermelho, isso aqui. Então não importa pra gente que o ser humano não enxerga infravermelho. Isso aqui é do hidrogênio. Isso aqui é a linha de emissão do sódio. Aqui, do oxigênio. A gente veria essa linha. Enquanto que no nitrogênio a gente veria essa nitrogênio gasoso, a gente veria essa linha laranja bem grandona aqui, essas duas linhas cianas. No oxigênio a gente veria essas várias linhas azuis aqui e essa linha vermelha, bem brilhante, certo? No espectro da atmosfera, é isso que a gente deveria ver. Quando um raio cai, né, ele realmente ioniza os gases da atmosfera e a gente vê esse espectro aqui, que é condizente com os gases que a gente encontra na atmosfera. Como a gente deveria esperar, né? Quando esses gases são ionizados, a gente vê o espectro deles, né? Então assim, se a atmosfera realmente estivesse ionizada, quando ela está sendo ionizada por realmente uma descarga elétrica de um campo eletromagnético, como é de um raio, a gente deveria ver esse espectro falho aqui. Uma banda vermelha, uma banda verde, uma banda azul e várias bandas mais escuras e mais claras, que são dos respectivos gases presentes na atmosfera. No entanto, eu fiz esse teste, né, sem estar auxiliado por descargas elétricas de raios, porque segundo o propagador da real, se realmente é a energia eletromagnética do Sol, né, se realmente é o campo magnético do Sol que excita esses gases, a gente deveria ver esse espectro o tempo todo, correto? Então vamos lá. Quero mostrar esse vídeo aqui para vocês. Primeiramente, eu examinei uma lâmpada de mercúrio. A gente pode ver. Aqui aparece claramente o espectro do mercúrio, do vapor de mercúrio na lâmpada. Pausar aqui, vou colar aqui para vocês. Aqui nós temos a lâmpada de vapor de mercúrio.
O que a gente vê? A gente vê a parte mais, vamos colocar assim, para o violeta, a parte azul para o violeta. A gente vê essa linha ciana fraquinha, essa linha ciana fraquinha está presente. A gente vê uma linha verde, uma banda verde. Como a resolução da minha câmera não é tão boa assim, a gente vê essa linha amarela e essa verde como uma única linha aqui no meio, e a gente vê a banda do vermelho mais para cá, para o fim. A gente pegar uma imagem mais, pegar essa imagem aqui mais completa, a gente pode observar mais claramente o espectro do Mercúrio. Vou deixar aqui em cima, vou dar o ponto para outra direção aqui. A gente vê a banda azul aqui, essa banda azul clara aqui, essas linhas verdes aqui e as duas linhas pro vermelho e pro laranja, o espectro de Mercúrio. Então a lâmpada contém Mercúrio, a gente sabe que materiais estão presentes e a gente sabe que o Mercúrio está ionizado porque ele está emitindo o espectro de Mercúrio ionizado, correto? Então a gente deveria ver a mesma coisa quando olhássemos para a atmosfera. No entanto, quando a gente realmente olha para a atmosfera, aqui eu apontei para o céu de manhã, foi feito às 9h58 da manhã de hoje. A gente vê o espectro contínuo, como era de se esperar se a atmosfera não estivesse ionizada. A atmosfera não está ionizada. A gente está observando o espectro contínuo que está sendo refletido pela luz do Sol. Como é que eu sei que está sendo refletido pela luz do Sol e não realmente emitido pela atmosfera? Não só porque a gente não está vendo as linhas de emissão, mas como também se eu apontar para o chão da minha garagem, que está refletindo a luz do Sol, a gente vê o mesmo espectro, né, contínuo. A gente vai ver o mesmo espectro contínuo, que ainda está aqui na luz. E agora eu vou tirar da frente da câmera e revelar que eu estou vendo o reflexo no chão da garagem. Lá, reflexo no chão da minha garagem. Aqui é o ladrilho do chão, o portão lá fora, e a luz está estourada. Então, a atmosfera ela não está ionizada, a atmosfera não emite as linhas que a gente deveria esperar de um gás ionizado e, portanto, o vídeo do propagador da Real, a sua teoria sobre a atmosfera ionizada está incorreta.